Meu nome é Ethan Reed. Eu era um arquiteto de Atlanta que cansou da selva de concreto e decidiu comprar o sonho bucólico, aquele que todo mundo vende em revistas caras, uma fazenda histórica para restaurar. A propriedade dos Miller, no Vale do Silêncio, parecia perfeita nos anúncios online. 50 acres, um celeiro centenário de madeira nobre, uma casa principal com estrutura sólida e um campanário. Um campanário de verdade, anexo a uma pequena capela de pedra que já foi branca, no meio do pasto. Foi isso que me vendeu. A fotografia do campanário contra o pôr do sol era de uma melancolia tão poética que eu assinei os papéis sem pensar duas vezes. Paguei apenas $85 mil. Em dinheiro vivo. O corretor, um tal de Sr. Armitage, nem quis receber o cheque na cidade. Marcou de me encontrar no posto de gasolina abandonado na entrada do vale. O clima já começou a ficar estranho ali. Armitage chegou num sedã preto, impecável, que parecia um insulto à poeira vermelha da estrada. Seu aperto de mão foi rápido, úmido. Ele me passou uma pasta com os documentos e um único molho de chaves, pesado e enferrujado. A casa está mobiliada com o que os Miller deixaram, ele disse, evitando me olhar nos olhos, seu olhar fixo em algum ponto distante sobre meu ombro. Não tivemos tempo de fazer uma limpeza mais profunda. As renovações, é claro, são todas por sua conta. Claro, eu esperava por isso, respondi, tentando soar entusiasmado. Mal posso esperar para ouvir o silêncio. Foi quando ele hesitou. Seu rosto, antes apenas profissionalmente distante, contraiu-se numa expressão que eu não soube decifrar. Medo? Nojo? Pena? Ah, uma coisa, Sr. Reed, ele sussurrou, e seu tom fez os pelos do meu braço se arrepiarem, mesmo sob o sol forte. O campanário. As sinos lá. São antigos. Parte do patrimônio histórico, não podem ser removidos. Às vezes, com o vento. Sinos badalando? Faz parte do charme, interrompi, querendo cortar aquele clima. Não é o vento, ele falou rápido, cortante. Eles tocam. À noite. Tocam sequências. Ignore. Toque fones de ouvido, coloque uma máquina de ruído branco. Eles tocam para ninguém. Ninguém que esteja acima do solo. Ele entrou no carro e foi embora antes que eu pudesse processar o que ele tinha dito. Fiquei parado ali, com o molho de chaves frio na minha mão, ouvindo o silêncio pesado do Vale do Silêncio pela primeira vez. Era um silêncio ativo. Não era a ausência de som, era a sensação de que todos os sons tinham sido sugados para longe, ou abafados por algo muito maior. A primeira impressão ao entrar na propriedade foi de abandono profundo, mas não decadente. A grama estava alta, mas não havia mato tomando conta das construções. As janelas da casa principal, de estilo vitoriano simplificado, estavam intactas. Parecia que os Miller tinham simplesmente evaporado no meio do almoço de domingo. Em cima da mesa da cozinha, coberta por uma fina camada de poeira que dançava nos raios de sol que entravam, havia 3 pratos de porcelana rachada. Uma garrafa de ketchup seca, virando uma crosta marrom. Uma mosca morta no meio do açucareiro. Foi estranho, mas atribuía uma mudança apressada. Talvez uma morte na família. Essas coisas acontecem. O que não dava para ignorar era a capela. A pequena construção de pedra, a uns 100 metros da casa, com seu campanário apontando para o céu como um dedo ossudo. A madeira da porta estava retorcida pela umidade, mas presa por um cadeado novo e brilhante, que destoava de tudo ao redor. Uma das chaves do molho serviu nele. O interior cheirou a terra úmida, cera velha e algo adocicado e podre, como flores murchando dentro de um caixão. Bancos de madeira simples. Um altar vazio, sem crucifixo, sem toalhas. E, no fundo, uma escada espiral de ferro enferrujado subindo para a escuridão do campanário. O ar era gelado, pelo menos 10 graus mais frio que lá fora. Subi. Cada degrau rangia com um gemido metálico que ecoava na tubulação de pedra. No topo, uma câmara circular. E nela, 3 sinos de bronze, de tamanhos diferentes, pendurados em vigas de carvalho negro. Eles não estavam sujos ou cobertos de teia. Estavam limpos. Cuidados. O bronze tinha um brilho opaco, como se tivesse sido polido recentemente. Não havia cordas, nenhum mecanismo de badalar visível. Apenas os sinos, imóveis, e o silêncio. A noite caiu sobre o Vale do Silêncio como um pano preto. Sem luzes da cidade, a escuridão era total, absoluta. Eu tinha levado um colchão de ar e um saco de dormir, e me acomodei na sala de estar, perto da lareira que acendi mais por psicologia do que por frio.
A chama tremulante criava sombras dançantes que se contorciam nas paredes cobertas de papel de parede desbotado. Foi então que ouvi. Glim. Um único badalar, baixo, profundo, vindo da direção da capela. O som não era transportado pelo vento. Ele cortou o silêncio, denso e pesado como um bloco de concreto. Meu corpo inteiro travou. A respiração parou no meu peito. Glim, glim, glim. 3 badaladas agora, espaçadas, ritmadas. O sino médio. Uma pausa longa, agonizante. E então começou uma sequência. Não era aleatória. Era um padrão. O sino pequeno, agudo, tocava 2 vezes rápido. O médio respondia uma vez. O grande soava, profundo e funéreo, arrastando-se por segundos. Parecia um diálogo. Uma chamada. Uma sinalização. Meu coração batia tão forte que eu temia que o som saísse do meu peito e se misturasse àquela sinfonia macabra. Lembrei das palavras do corretor, eles tocam para ninguém. Mentira. Naquele momento, na escuridão gelada daquela casa, eu tinha a certeza inabalável, visceral, de que aqueles sinos estavam tocando para alguém muito específico. E que esse alguém estava lá fora, no escuro, ouvindo, e talvez respondendo. A sequência se repetiu por exatamente 1 hora, de acordo com o relógio do meu celular, que perdeu o sinal assim que escureceu. Badalar, pausa, padrão. Badalar, pausa, padrão. Como um farol para algo perdido. Quando parou, de repente, o silêncio que voltou foi 10 vezes pior. Era um silêncio expectante, carregado. O ar parecia eletricamente carregado, como antes de uma tempestade. Eu não consegui dormir. Fiquei sentado, encarando as brasas da lareira, cada músculo tenso, ouvindo não mais os sinos, mas o silêncio que veio depois. E foi no ápice dessa tensão, quando o cansaço começava a pesar minhas pálpebras, que ouvi o outro som. Não era de bronze. Era um arrastar. Lento, pesado, vindo da varanda dos fundos. Algo sólido sendo puxado pela madeira podre do alpendre. SHGGGG, tum. SHGGGG, tum. Ficou parado do lado de fora da porta da cozinha. E então, um som baixo, rouco, que não era um gemido, não era uma palavra. Era o som de terra sendo revolvida, de raízes se quebrando. E com ele, um cheiro invadiu a casa, passando pelas frestas da porta. O cheiro adocicado e podre da capela, misturado com a terra molhada do subsolo. Eu não respirei. Não me mexi. Fiquei ali, petrificado, enquanto a coisa do lado de fora da porta ficava parada, como se também estivesse escutando, cheirando. O badalar dos sinos não era um aviso para os vivos. Era um chamado para os que ainda precisavam terminar o serviço. Minha paixão era a estrada. A liberdade de jogar umas roupas na bolsa da minha Fat Boy, colocar o capacete e sumir no horizonte. A Rota 66, aquela velha senhora desbotada da América, era minha favorita. Foi numa dessas viagens, num trecho deserto no meio do Arizona, que a tempestade me pegou. Não era uma chuva comum. Era um dilúvio preto, com ventos que tentavam arrancar a moto de debaixo de mim. A visibilidade caiu para 0. O radar do celular tinha morrido horas antes. Eu estava cego, molhado até os ossos e perdido. Foi quando vi as luzes. Através do véu d'água, um fraco brilho amarelado, não da fria luz LED das placas de estrada, mas da luz quente e trêmula de lâmpadas antigas. Segui aquilo como um marinheiro seguindo um farol, com o coração batendo mais de alívio do que de medo. A estrada de asfalto deu lugar a um cascalho fino, e então a um calçamento de paralelepípedos antigos, irregular e escorregadio. As luzes se materializaram em postes de ferro fundido, cada um com uma luminária de gás falsa. E entre eles, prédios. Não eram ruínas. Era uma cidade inteira, perfeitamente preservada, como se tivesse sido congelada em 1959. Fachadas de madeira pintada, uma barbearia com um mastro vermelho e branco ainda girando lentamente, mesmo sob a tempestade, um cinema anunciando matinê, jailhouse e rock, um diner com bancos de couro vermelho. Tudo imaculado. Tudo vazio. Para ali a moto sob o toldo de um hotel chamado The Grand Marisville. A porta de vidro com molduras de madeira escura estava aberta. Dentro, um saguão com carpete vermelho gasto, um relógio de pêndulo atrás do balcão de recepção e um cheiro forte de cera de chão, torta de maçã. Era surreal. Como ter caído dentro de um filme em preto e branco que de repente ganhou cor. Boa noite, viajante. A voz me fez pular. Da penumbra atrás do balcão surgiu um homem. Ele devia ter uns 60 anos,
cabelo grisalho penteado para trás, bigode bem aparado. Usava um avental limpo e um sorriso que era amplo demais, constante demais. Boa noite, gaguejei, tirando o capacete. A chuva pingava no chão de mármore. Achei que o lugar estava abandonado. Oh, céus, não, ele riu, um som seco e cortante. Marisville está sempre aberta para hóspedes. Sou o Sr. Evans. Parece que o senhor se meteu no pior da nossa chuva de primavera. Ele disse nossa chuva como se a tempestade pertencesse à cidade, fosse uma atração turística. Expliquei que estava perdido, que o GPS tinha pifado. Tecnologia, ele disse, balançando a cabeça com um ar de pena. Tão pouco confiável. Aqui em Marisville, preferimos métodos mais tradicionais. Temos um quarto disponível. $10 a noite. Inclui café da manhã. O preço era um absurdo de baixo. Eu estava encharcado, exausto e aquilo parecia um milagre. Aceitei na hora. Enquanto ele registrava meu nome em um grande livro de capa de couro, usando uma caneta tinteiro, percebi que não havia computador, nem telefone, nem mesmo uma calculadora no balcão. Perguntei sobre o Wi-Fi. O sinal é fraco por essas bandas, ele respondeu, sem levantar os olhos do livro. Mas o senhor não precisa se preocupar. Em Marisville, as notícias de fora, bem, elas só trazem ansiedade. Aqui a vida é mais tranquila. Ele me entregou uma chave pesada, com uma plaqueta de metal no formato do número 7. As regras são simples, Sr. Lucas, ele disse, e seu sorriso pareceu se esticar um pouco mais. O café da manhã é servido das 7 horas às 8h30 pontualmente. Nós valorizamos a pontualidade. Evite andar pelas ruas depois que o relógio da prefeitura bater 9 badaladas. É para sua própria segurança. Os animais noturnos, sabe como é. Subi as escadas de carpete vermelho, com corrimão de madeira escura e lustres de cristal. O corredor era comprido e silencioso. Meu quarto era uma cápsula do tempo, cama de dossel, papel de parede florido, uma pia com jarros de água, um rádio a válvula. Funcionava. Sintonizou uma estação que tocava apenas jazz suave dos anos 50, sem nenhum locutor. Não havia tomadas. Achei estranho, mas atribuí ao charme do lugar. A tempestade parou de repente, como se alguém tivesse fechado uma torneira. Da minha janela, vi a rua principal. E agora, havia pessoas. Homens de chapéu e sobretudos, mulheres com vestidos rodados e luvas. Caminhavam calmamente, sorrindo, cumprimentando-se. Ninguém corria. Ninguém falava alto. Ninguém usava um celular. Era como um baile de máscaras, mas sem a energia da festa. Havia uma coreografia perfeita, e eu era o único que não sabia os passos. A fome falou mais alto. Desci para o diner. O interior era igual ao das fotos antigas. Bancos de couro, balcão de fórmica, um jukebox num canto. Um garoto com um boné de jornal entregou-me um cardápio laminado. Preços de 1959. Hambúrguer por 35 centes, milkshake por 20. Ele sorriu, mas seus olhos, de um azul muito claro, não se mexeram. Pareciam feitos de vidro. É tudo tão autêntico, comentei, tentando ser amigável. É o jeito Marisville, senhor, respondeu o garoto, sua voz monocórdica. Aqui a gente preza pela tradição. Enquanto comia o melhor hambúrguer da minha vida, e de fato, parecia incrivelmente fresco, vi pela janela o que parecia ser a única coisa errada naquela cidade perfeita. Do outro lado da rua, numa loja de ferragens com as portas fechadas, uma cortina se moveu. E atrás do vidro sujo, por uma fração de segundo, vi um rosto. Era um homem, com uma barba por fazer, olhos esbugalhados de puro terror. Ele bateu na vidraça, desesperado, sua boca se abrindo num grito que eu não podia ouvir. E então, duas mãos em luvas brancas apareceram dos lados, puxando para trás, para a escuridão da loja. A cortina caiu de volta no lugar. Meu sangue gelou. O hambúrguer virou uma massa de papelão na minha boca. Olhei em volta. Ninguém no diner parecia ter visto. O garoto limpava o balcão, cantarolando a música do jukebox. O Sr. Evans entrou no diner naquele momento, ainda com seu sorriso perfeito. Espero que esteja se adaptando, Sr. Lucas. Quem era aquele homem? Na loja de ferragens? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. O sorriso do Sr. Evans não caiu. Ele apenas congelou no lugar, tornando-se uma máscara de cortesia. Ah, deve ter sido o velho Thomas. Tem problemas com confusão. Às vezes fica agitado. Não se preocupe, ele está sendo cuidado.
Seus olhos pousaram no meu prato vazio. Melhor voltar para o hotel. O relógio vai bater 9 logo. Saí do diner sentindo dezenas de olhos nas minhas costas. As pessoas nas calçadas ainda sorriam, mas agora seus sorrisos pareciam armadilhas. Corri de volta para o Grand Marisville. No saguão, o grande relógio de pêndulo marcava 8h55. O Sr. Evans não estava mais no balcão. Subi correndo para meu quarto, tranquei a porta e enfiei uma cadeira debaixo da maçaneta. Às 9 em ponto, os sinos começaram. Não eram os badalados graves de uma igreja. Eram sinos altos, claros, metálicos, como os de um carrilhão de torre. Soaram 9 vezes, cada badalada perfeita e isolada, ecoando pelas ruas silenciosas. No instante em que o último badalo morreu, o silêncio que caiu foi de partir os ouvidos. A música do rádio parou. As luzes da cidade, vistas pela minha janela, não se apagaram, mas pareceram se tornar mais fixas. Como se perdessem seu brilho vital e se tornassem apenas pinturas de luz. E então, ouvi os passos. Não nas ruas. No corredor. Fora do meu quarto. Chufle. Chufle. Tump. Eram arrastados, pesados, como se quem os desse tivesse os pés atrofiados ou estivesse carregando algo enorme. Pararam do lado de fora da minha porta. Não houve batida. Não houve tentativa de maçaneta. Apenas uma longa, interminável pausa. E um cheiro invadiu o quarto, passando por baixo da porta. Aquele mesmo cheiro do diner, de comida fresca e gordura quente, mas agora com uma nota azeda por baixo, como carne prestes a estragar. Eu encolhi-me no canto mais distante da cama, segurando a respiração. O que quer que estivesse do lado de fora estava cheirando. Procurando. Após minutos que pareceram horas, os passos arrastados começaram a se afastar, descendo o corredor. Só então soltei o ar, em um suspiro trêmulo. Olhei para a janela. A rua estava completamente vazia agora. Mas na vitrine da loja de ferragens, riscada na poeira do vidro, havia uma nova mensagem, escrita em letras apressadas. Eles não deixam ninguém ir embora depois do pôr do sol. O tempo não passa aqui. A gente também não. Fuja. Enquanto é dia. E abaixo, quase ilegível, o relógio é uma mentira. O resto da noite foi um pesadelo de vigília. Fiquei sentado no chão, encostado na cama, olhos fixos na fresta debaixo da porta, esperando ver sombras se moverem. O cheiro azedo de carne quase estragada ficou impregnado no ar, mesmo depois que os passos se foram. Não ousei ligar o rádio. O silêncio era tão espesso que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nas minhas têmporas, um som de tambor abafado que marcava os segundos de um tempo que, segundo a mensagem na vitrine, era uma mentira. O que diabos aquilo significava? O tempo não passa aqui. Minha mente, exausta e paranoica, começou a notar os detalhes. A água do jarro no lavatório estava sempre na mesma temperatura, morna, nem quente nem fria. A vela que acendi para afastar o cheiro não derreteu de forma alguma. A chama queimava estável, sem piscar, sem diminuir a cera. Meu relógio de pulso, um automático, parou exatamente às 21h07. O celular, quando tentei ligar, mostrou a tela preta, totalmente descarregado, mesmo tendo chegado com quase 70% da bateria. Era como se Marisville existisse numa bolha, num instante alongado e infinito entre um segundo e outro. A ideia era tão absurda que me deu uma náusea física. A luz da manhã veio, mas não da maneira como deveria. Não houve um nascer do sol gradual, um clarear dos céus. Um instante estava escuro como breu. O seguinte, uma luz cinzenta e uniforme banhava a rua, como a iluminação de um estúdio de TV. Não havia sombras definidas. O mundo tinha a profundidade de um cartão postal. Desci para o café da manhã com os nervos à flor da pele. O saguão estava impecável, e o Sr. Evans atrás do balcão, com seu avental limpo e seu sorriso de cartão postal. Bom dia, Sr. Lucas. Espero que tenha descansado bem, ele cumprimentou, sua voz tão artificialmente alegre quanto antes. A noite foi tranquila, menti, observando seus olhos. Eles eram como os do garoto do diner, vidrados, sem brilho, focando em um ponto logo acima do meu nariz. Nunca piscavam. Excelente. O café da manhã está servido no refeitório, ao fundo. O refeitório era uma sala longa com mesas comunais. Cerca de uma dúzia de pessoas já estava sentada, comendo em silêncio. Homens e mulheres com roupas da mesma época, todos com postura ereta, movimentos precisos e econômicos. Ninguém conversava. O único som era o tilintar de talheres na porcelana.
Sentaram-me ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque, que mastigava suas panquecas com uma precisão robótica. Tentei fazer contato visual. Ela virou o rosto e me ofereceu um sorriso que não chegou perto dos olhos. Bom dia. A cidade é realmente encantadora, comecei, forçando uma cordialidade que não sentia. Oh, sim, ela respondeu, sua voz um sussurro monocórdico. Marisville é um refúgio perfeito. Sempre foi, sempre será. Sempre será. A frase ecoou na minha cabeça. Olhei para o prato dela. As panquecas, a manteiga, a calda, pareciam perfeitas, mas quando ela cortava um pedaço, não havia textura. Era como cortar espuma. E ela comia, mastigava, engolia, mas sua expressão era a de quem realiza uma tarefa obrigatória, sem prazer. Meu próprio prato chegou, trazido por uma jovem com uniforme de arrumadeira. Ovos, bacon, torradas. Tinha o cheiro maravilhoso de um café da manhã de estrada. Mas quando espetei o garfo no ovo, a gema não escorreu. Era sólida, como uma goma amarela. O bacon não se partia, dobrava-se como couro. Levei um pedaço à boca com mãos trêmulas. O sabor era neutro. Uma sensação de gordura e sal, mas sem profundidade, como comer o conceito de bacon. Foi quando vi, no pulso da senhora ao meu lado, enquanto ela levitava o copo de suco de laranja, que tinha cor de tinta, uma marca. Era fina, circular, como a queimadura de uma corrente ou um fio de cobre muito apertado. Ela percebeu meu olhar e puxou a manga do casaco para cobri-la rapidamente, seu sorriso congelado se tornando um franzir de desaprovação por uma fração de segundo. Um suor frio correu pelas minhas costas. Aquelas pessoas não eram anfitriões. Eram prisioneiros. Prisioneiros de cortesia, vestidos com as roupas e os maneirismos de uma época que ficou presa no tempo. O cuidado que o Sr. Evans mencionou sobre o velho Thomas não era um tratamento médico. Era uma correção. Uma manutenção. Precisava sair. Agora. Durante o dia, como a mensagem disse. Me levantei abruptamente, fazendo a louça tilintar. Todos os olhos na mesa se viraram para mim, movimentos sincronizados e lentos. Dezenas de sorrisos fixos. Dezenas de pares de olhos sem vida. Desculpem, murmurei. Enjoei. Saí do refeitório a passos largos, direto para o saguão. O Sr. Evans estava lá, polindo o balcão com um pano. Sr. Evans, preciso ir. Agora. Uma emergência. Seu sorriso não se alterou. Que pena. O senhor mal conheceu nossa cidade. O check-out é ao meio-dia. Não, você não está entendendo. Eu vou agora. Pode ficar com o dinheiro do resto da estadia. Ele parou de polir e olhou diretamente para mim. Dessa vez, seus olhos focaram nos meus. E no fundo daquela azul opaca, vi algo se mover. Algo antigo, paciente e profundamente faminto. Ninguém sai de Marisville antes do check-out, Sr. Lucas, ele disse, e sua voz perdeu toda a afetação alegre. Tornou-se lisa, plana, como a leitura de um regulamento. É contra as regras da boa hospedaria. Além disso, ele olhou para o grande relógio de pêndulo, que marcava 8h15. Da mesma forma que a luz da manhã, os ponteiros não pareciam ter se movido desde que os vira pela primeira vez. Sua moto não está mais lá. Corri para a porta. A minha Harley Davidson Fat Boy, minha liberdade, meu cavalo de aço, tinha sumido. No lugar, estacionado perfeitamente no mesmo local, havia uma bicicleta antiga, com um cesto de vime na frente e um adesivo enferrujado no quadro. Marisville, a cidade do progresso constante. Era uma prisão. Uma prisão com cheiro de torta de maçã e sorrisos de plástico. E eles não iam me deixar sair. Herdar terras no meio do Kansas soa como sorte grande, até você colocar os pés naquele deserto de terra bege e vento que corta como lâmina. A fazenda era do meu avô, Silas. Um homem duro, de poucas palavras e olhos que sempre pareciam estar vendo algo atrás de você. Quando eu era garoto, ele me apontou a cerca que separava nossa terra da dos Clayton, a leste. Não atravesse nem por brincadeira, menino, a voz dele era áspera, carregada de tabaco e seriedade. A terra deles é diferente. É faminta. Na época, achei que ele falava dos Clayton, uma família igualmente fechada que sumiu da região nos anos 60, deixando para trás uma casa que desabou de velhice e uma história de desgraça. Ou que falava do solo, mais pedregoso e árido que o nosso. Herdei a fazenda depois que um aneurisma levou o velho Silas, e a verdade é que eu estava quebrado. Perdi o emprego na cidade, o casamento tinha ido pro ralo. A fazenda era meu último porto seguro,
mesmo sendo um porto seco e poeirento. Os primeiros meses foram de trabalho duro e solidão. A casa de madeira rangia, o vento uivava nas frestas e a noite era tão escura que você sentia que podia tocar o vazio. A fazenda dos Clayton, vista da minha janela da cozinha, era apenas uma silhueta fantasmagórica contra o céu noturno, o esqueleto da casa se destacando como costelas de um animal morto. Foi o inverno mais cruel em décadas que começou a mudar tudo. Temperaturas caíram para muito abaixo de zero, e o chão, normalmente duro, congelou e rachou. Uma manhã, depois de uma noite de vento que parecia querer arrancar o telhado, eu fui ver o estrago nos campos. E foi perto da velha cerca, no ponto mais próximo da ruína dos Clayton, que vi. A geada tinha aberto uma rachadura profunda na terra, com quase 2 metros de comprimento. E no fundo dessa rachadura, exposta como um osso quebrado saindo da carne, havia uma pedra. Não era uma pedra qualquer. Era uma laje de granito lisa, quase quadrada, com bordas lascadas à ferramenta. E no centro, algo tinha sido gravado, desgastado pelo tempo, mas ainda legível, uma cruz invertida, e ao redor, símbolos que pareciam uma mistura de letras antigas com desenhos de cadeados. Meu sangue esfriou. Aquilo não era natural. Era feito pelo homem. E tinha sido enterrado de propósito. Lembrei-me das palavras do avô, a terra deles é faminta. Uma sensação de frio que não tinha nada a ver com o clima subiu da base da minha espinha. Passou o dia todo tentando não pensar naquilo. Mas à noite, enrolado em cobertores, ouvindo o vento, outro som começou. No começo, pensei que era o gemido da madeira da casa, ou o ranger de galhos de árvores mortas. Mas era diferente. Era mais intencional. Um sussurro rouco, vindo de longe, carregado pelo vento. Não dava para distinguir palavras, apenas sons arrastados, como vozes falando através de um cano longo, cheio de terra. Peguei minha lanterna potente, vesti o casaco e saí. O ar era uma faca de gelo nos pulmões. Segui em direção à cerca, a lanterna cortando a escuridão como um sabre. Os sussurros ficaram mais fortes conforme me aproximava da rachadura. Paravam quando eu parava, recomeçavam quando eu dava mais um passo. Era como se estivessem me observando. Ajoelhei na beira da fenda. A lanterna iluminou a pedra de granito lá no fundo, uns 3 metros abaixo. Os sussurros cessaram. Só o vento. Então, do nada. Ajuda. A voz era clara. Aguda. Feminina. Parecia vir de dentro da terra, de debaixo da pedra. Dei um pulo para trás, o coração martelando contra as costelas. Foi minha imaginação. Tinha que ser. O estresse, a solidão, o peso da herança. Resolvi voltar para casa. Mas na manhã seguinte, não consegui evitar. Voltei ao local. Levei uma pá, movido por uma mistura de medo e uma curiosidade macabra que não conseguia controlar. Passei horas cavando ao redor da laje, tentando desenterrá-la. O solo estava duro como concreto, mas a rachadura tinha afrouxado a terra em volta. Finalmente, com o sol já baixando no horizonte, consegui amarrar uma corda grossa em volta da pedra, com a ajuda do jipe, puxá-la para cima. O que ela revelou foi um buraco. Um poço perfeitamente circular, revestido com tijolos velhos e escuros como carvão. Um cheiro subiu de lá, e eu vomitei ali mesmo, ao lado. Não era cheiro de podridão, de morte. Era o cheiro de algo vivo que nunca tinha visto a luz do sol. Cheiro de musgo de caverna profunda, de terra úmida e compactada por séculos, e por baixo de tudo, um odor adocicado e nauseante, como mel estragado. O poço era profundo. A luz da minha lanterna não alcançava o fundo. Só sumia na escuridão úmida. Naquela segunda noite, os sons voltaram. Mas não eram mais sussurros. Eram batidas. Tum, tum, tum. Batidas firmes, rítmicas, vindas das profundezas do poço. Como se alguém estivesse batendo no outro lado de uma porta grossa de madeira. Tum, tum, tum. Elas ecoavam na tina de metal que eu usava para recolher a água da chuva, fazendo-a vibrar. Batiam no ritmo exato do meu coração, até que ele acelerou e as batidas aceleraram junto, ficando mais fortes, mais urgentes. Eu cobri os ouvidos, enfiei a cabeça debaixo do travesseiro. Nada adiantava. As batidas pareciam vir de dentro do meu próprio crânio. Duraram horas. Até que, pouco antes do amanhecer, pararam. E uma nova voz falou. Era masculina, grave, rouca por desuso. Sabemos seu nome, herdeiro de Silas. O terror que me tomou foi puro, primitivo. Eles sabiam meu nome. Eles sabiam de quem eu vim.
Fiquei paralisado na cama, o suor gelado ensopando a camiseta. A voz não continuou. A oferta veio na noite seguinte. A terceira noite foi a pior. O vento parou completamente, e um silêncio sobrenatural caiu sobre a fazenda. Fui até o poço, quase em transe, levado por um instinto que não conseguia explicar. Sentei-me na borda de tijolos, minhas pernas penduradas sobre o abismo negro. O cheiro era mais forte, mas eu já estava anestesiado. Por longos minutos, nada. Só a escuridão abaixo e a vastidão estrelada acima. Então, os sussurros voltaram. Desta vez, eram múltiplos. Uma cacofonia de vozes sobrepostas, sussurrando, cantarolando, falando fragmentos em línguas que eu nunca ouvi. E no meio daquele tumulto, uma voz se destacou. A primeira voz, a feminina e aguda. Ela soou clara, próxima, como se estivesse sentada ao meu lado no escuro. Não temos mais carne para sustentar nossos ossos, herdeiro, o frio aqui é eterno, o escuro é espesso como piche nos pulmões. Ela fez uma pausa, e eu senti, mais do que ouvi, uma fome colossal subindo do poço, uma necessidade que era física e espiritual ao mesmo tempo. Você pode nos alimentar, sussurrou a voz masculina, vindo de uma profundidade ainda maior. Não com sua carne, mas com seu tempo. Com sua atenção. Sente-se conosco. Ouça nossas histórias. E nós não subiremos. A pedra pode ficar aberta. Era um acordo. Um pacto bizarro e aterrador. Eles queriam companhia. Queriam ser ouvidos. Em troca, não sairiam do poço. Na minha loucura, na solidão esmagadora e no medo puro de pensar naquela coisa subindo, rastejando para fora daquele buraco em direção à minha casa, eu aceitei. Balancei a cabeça, um pequeno, trêmulo movimento de concordância. O sussurro das vozes se fundiu num som quase como um suspiro de alívio coletivo. E então, começaram a contar. Histórias dos tempos em que andavam sob o sol. Histórias da família Clayton, dos rituais que fizeram, do que enterraram. E do porquê. Agora, todas as noites, eu vou até o poço. Sento na beira. E escuto. Eles me contam segredos que apodreceriam a mente de qualquer homem. Em troca, o poço permanece quieto. Mas a cada história, sinto um pedaço do meu calor, da minha vitalidade, sendo sugado para aquela escuridúria faminta. Meus olhos estão fundos. Minhas mãos tremem. O frio do poço impregnou meus ossos. E pior, às vezes, no fim da narrativa, quando o primeiro raio de sol clareia o horizonte, eu juro que sinto algo frio e seco, como dedos feitos de gravetos e raízes, tocar levemente a sola do meu boot, lá no fundo do poço. Não é um agradecimento. É um lembrete. A fome deles é eterna. E nosso acordo é só um adiamento.